Graça e paz, queridos irmãos. Mais um domingo estamos juntos para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. É o dia que Ele nos fez no sentido de ter refeito sobre nós suas misericórdias, a sua graça, o seu perdão. Por isso, é mais um dia na presença de Deus e com a grande oportunidade, tanto para você como para mim, de juntos fazermos esse dia um dia de reconhecimento da grandeza dele. Um dia para você e eu adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração. É bem verdade que nesse período de isolamento, muitos de nós têm perdido a noção do tempo. Isso tem sido alvo de estudos, por conta de vivermos mais intensamente as nossas atividades no dia a dia, de nos sentirmos até mais desafiados, portanto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todos os dias que Deus nos permite viver, sejam esses dias com a satisfação de desfrutarmos de bons momentos, ou não, de vivermos dias difíceis, Ele tem suprido a sua e a minha necessidade. Ele nos tem concedido o pão diário, o pão nosso de cada dia, como Jesus ensinou naquela oração em Mateus, no relato de Mateus, no capítulo 6. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esse pão diário. Eu quero convidar você agora a orar, a agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido bom e generoso com você. Deus te chama nessa manhã a olhar para Ele. Olhando para Ele, a gente vê, percebe nitidamente que Ele é a fonte de todo o nosso suprimento. Eu quero convidá-lo então a reconhecer que Deus é o Deus que nos supre, é o Deus que nos socorre, é o Deus que nos sustenta. E nós vamos agora orar ao Senhor, agradecidos a Ele e também suplicando que o seu perdão recaia sobre nós sempre de forma renovada. Vamos orar. Eu quero convidar o Davi para nos colocar diante de Deus nessa oração inicial. Senhor nosso Pai, Teu nome seja santificado, Senhor, em nossas vidas, Amém, Senhor. Em todo o mundo, Pai, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é bom. É bem verdade que muitas vezes não conseguimos enxergar a Tua beleza, a Tua bondade, Pai, mas abre os nossos olhos para ver como o Senhor é maravilhoso e o Senhor é melhor do que qualquer coisa. Como disse o salmista, a Tua graça é melhor do que a vida, Pai. Louvado seja. Pai, nos perdoa porque muitas vezes nós não enxergamos a Tua graça sendo melhor do que a vida, Pai. Nós enxergamos as coisas da vida muitas vezes melhores, Pai. Mas que lembremos que a Tua graça nos basta, Pai. A Tua graça nos basta, como disse Paulo. Ó Senhor, que isso seja real, Senhor, porque o sofrimento de Jesus na cruz foi real. E Ele sentiu essa dor por nós de forma real, Senhor. Que a gente possa se lembrar do Teu amor, Pai, porque o Senhor não fica jogando na nossa cara isso, Senhor. Mas o Senhor faz isso por amor, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor entregou o Seu Filho com alegria, como diz lá em Isaías, que o Senhor agradou moê-lo, Pai. O Senhor teve felicidade de que Ele pudesse nos resgatar, mesmo que isso custasse sua vida, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a lembrar e a pregar Jesus Cristo e Ele crucificado, Senhor, porque a cruz é o símbolo desse amor, Pai. Pai, que o Senhor nos dê fé para acreditarmos no Filho de Deus, Senhor, para lembrarmos da Tua bondade e do Teu amor, não pelas circunstâncias, Pai, mas pela fé e a certeza, Senhor, de que Jesus de fato era quem Ele disse que era. Ele não era mentiroso, Ele não era louco, Ele de fato era o Teu Filho, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de gratidão, Pai. Por isso estamos aqui, mesmo distantes, mesmo impossibilitados, oferecer a Ti resposta, Pai. Estamos aqui para respondermos em gratidão, Pai. Amém. Vamos cantar louvores, vamos ouvir Tua palavra, que o Senhor nos dê a Tua alegria de forma sobrenatural. Amém. Cure aqueles que precisam ser curados de forma física, de forma emocional. Venha o Teu reino, Senhor, sobre nós. A Tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai, fazendo-nos cumprir a Tua vontade com alegria. Amém. Possamos estar satisfeitos em Jesus, satisfeitos em Ti. Não deixe a gente procurar cavar cisternas que não retêm água, Senhor.
Só Jesus é a água, nos dá a água que mata a nossa sede, Pai. Venha matar a nossa sede, Pai. Venha nos perdoar da mesma forma que perdoamos aos outros, Pai. E livra-nos de todo mal nesse dia. Te pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 126. Nesse salmo, o salmista fala sobre a provisão diária do consolo de Deus para aqueles que estão chorando, para aqueles que estão passando por um momento muito difícil, um momento árido, como um deserto, onde só lágrimas semeiam. Mas a palavra do Senhor nos diz nesse Salmo 126 que Deus é o Deus que restaura a sorte do seu povo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O Evangelho diz que Jesus, Ele é o pão que veio do céu, que vem de Deus para nos dar a salvação. Assim como você e eu podemos viver dias de choro, de lágrima, ao momento da restauração. Esse salmo fala sobre isso, sobre o momento em que o povo esteve no cativeiro. Deus os resgata de lá do cativeiro, traz o seu povo para pô-lo em liberdade. Assim faz o Senhor conosco. E aí a gente fica, como diz o salmista, como aqueles que sonham, tipo, me acorda, será que está acontecendo realmente isso comigo? Eu estou vivendo esse momento de paz, eu estou desfrutando desse momento de alívio, de refrigério, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos dissabores, mesmo diante de toda a dor e todo luto e luta que eu possa estar passando. Sim, Deus nos coloca acima de todas essas coisas, porque Ele é o Deus que restaura a nossa sorte. Então nós vamos ler de forma alternada o Salmo 126, já está aí projetado para você, mas você pode tomar a sua Bíblia, abrir o aplicativo do seu celular, da Bíblia Sagrada, e nós vamos então fazer essa leitura de forma alternada. Inicio a leitura do texto, assim nos diz o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, mesmo que saiamos chorando, enquanto estamos na caminhada, a palavra do Senhor nos promete um retorno com grande alegria, trazendo os feixes, ou seja, o fruto do nosso trabalho, o fruto daquilo que eu e você podemos fazer com alegria, servindo a Cristo e servindo ao seu povo, à sua igreja. Portanto, agora é o momento em que nós vamos declarar, tributar a Deus toda a honra, glória e louvor através dos louvores da boca e do coração do seu povo. Ei, você que está aí em casa, você que está junto aos seus, nesse momento em que nos reunimos como igreja, mesmo que virtualmente, não há barreiras para que o povo de Deus se reúna. Então vamos louvá-lo com toda a força do nosso coração. Adoremos ao Senhor. Santo,
cântico fala sobre o nosso derramar do coração diante dele. Eu quero convidá-lo, querido, querida, a se colocar agora diante de Deus de tal forma que nada venha perturbar a tua atenção. Você não se distraia com nada agora, que a sua mente esteja no Senhor, que a sua adoração seja direcionada para Ele agora. Pense na bondade, na misericórdia de Deus sobre a tua vida, o quanto Ele tem provido em cada instante a sua vida de graça, de bondade, de perdão, os cuidados de Deus sobre a tua família. Deus, Ele tem provido bênção sem medida. Olhe para o Senhor, contemple a beleza do Senhor nesta hora. É você e o teu Criador, adore a Ele de todo o coração. Te convido a se derramar com todo o teu ser e fazer essa oração. Cante essa oração. Vamos louvá-la. Tu
Ele mesmo, meditarmos na palavra dele agora. Queria que você buscasse o Senhor em oração, fale com Deus, para que você se derramou e continua se derramando diante dele. Peça ao Pai bondoso que a graça dele te leve nesta hora à compreensão da sua palavra, da mensagem que ele tem para o seu coração. Vamos fazer isso? Pai, fala conosco. Fala, Senhor, dissipando todas as trevas, tirando todas as inconsistências do nosso coração que possam impedir que ouçamos a tua voz. Sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos trata com tanto carinho, com tanta gentileza. Tu és tão formoso como acabamos de cantar. Confiamos em Ti. Nos rendemos aos Teus cuidados nessa hora. Em nome da glória de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 9 ao versículo de número 11. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 11, essa primeira parte da oração do Senhor, esse grande ensino que Jesus traz para a vida dos seus discípulos. Nós hoje vamos trabalhar apenas um único aspecto, o aspecto sobre o pão diário que Ele nos dá, sobre o cuidado e a provisão de Deus no nosso dia a dia. Então, nesse momento, nós vamos ler o texto e vamos fazer de forma uníssona, vamos ler juntos. Leamos então Mateus capítulo número 6, verso 9 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós vamos então partilhar sobre o seguinte tema: vivendo da provisão de Deus. Vivendo da provisão de Deus. Queridos, esse texto é um texto clássico, um texto espetacular. Esse é um texto em que Jesus ensina, nesta parte da oração, Deus é quem nos sustenta, é Deus quem supre todas as nossas necessidades, sendo essas necessidades da natureza que for. O que Jesus está fazendo aqui, nesse texto, perceba, é puxar da memória daqueles discípulos o texto de Êxodo, no capítulo 16, lá no verso 4, quando Jesus está lembrando a eles sobre as dificuldades que o povo de Israel passou, pelas quais ele atravessou lá no deserto, e o povo de Israel, então, ele invoca o Senhor. E o Senhor passa, naquele momento, a declarar a eles que providenciaria todo o meio do deserto, todo o alimento para que eles pudessem ser sustentados, serem sustentados. Então, Deus providenciou para o seu povo alimento lá no meio do deserto, porque não havia lugar algum para que eles pudessem comprar ou encontrar alimentos. Diz o texto lá de Êxodo, o Senhor declarou: eis que eu farei chover
do céu o pão. E ainda ele disse mais: colham diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova e vocês andem na minha lei ou não. Então perceba que o texto fala para a gente que o Senhor declarou que faria descer pão do céu, lá em Êxodo. E ele disse para o povo que o povo deveria colher esse pão para cada dia. Então, nós percebemos que o que Jesus está ensinando aqui é que os filhos de Deus, eles possuem provisão diária que vem do Pai. Essa oração, nesse contexto, nessa especificidade dessa palavra, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, deixa muito claro e de forma muito simples que Jesus vai aqui colocar verdades preciosas sobre o sustento que Deus oferece àqueles que o amam, àqueles que o buscam de todo o coração. E agora eu queria convidar você a ver, portanto, alguns ensinamentos preciosos a respeito dessa provisão diária do Pai. A primeira grande lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que pedir o pão de cada dia é crer na provisão do Senhor para a minha vida. Pedir o pão de cada dia é crer na provisão diária do Senhor para a minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele declarou: o nosso Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória, há de suprir cada uma das necessidades de vocês. Ele estava dizendo isso aos seus irmãos, escrevendo aquela carta, encorajando a igreja lá em Filipos. Gente, essas palavras de Paulo são inseridas nesse contexto da provisão, dessa provisão que Jesus está trazendo à memória dos seus discípulos, dessa provisão que é declarada aqui nesse texto. Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nesse versículo de número 11, Paulo está dizendo: vocês precisam ficar muito tranquilos em relação à promessa de Deus, porque a promessa de Deus ela é fiel, então creiam. Vocês serão supridos em todas as coisas. O pão que nós pedimos a Deus que Ele nos dê, também é o pão, segundo Paulo nos ensina, que vai ser repartido por aqueles que possuem necessidade. Por quê? Porque Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele está sendo suprido através do cuidado, do amor daquela igreja. Que coisa linda! Assim como Paulo estava sendo suprido por aqueles irmãos, e ele era grato a isso, a Deus por isso, portanto, ele sabia que esses irmãos estavam sendo supridos por Deus. Perceba, Deus está suprindo a igreja para que a igreja possa suprir aquele pastor, aquele homem de Deus, aquele que apacentava o rebanho do Senhor, aquele que cuidava da igreja de Cristo, aquele que pregava mundo afora, realizando a obra missionária. Enquanto nós olhamos para esse texto agora, voltando ao capítulo 6 de Mateus, nós vemos que esse pão diário que Deus acrescenta ao nosso dia a dia também é para que, uma vez acrescidos desse sustento de Deus, dessa provisão diária do Senhor, nós possamos também assistir a tantos outros. Nessa oração, meus irmãos, Jesus mostra que o pão não é somente seu. Ele diz que o pão é nosso. Ele diz: Pai nosso, o Pai é nosso. E ele continua dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de entrar no pão nosso, que é do seu povo, ele mostra que, no versículo 9, o Pai é nosso, porque ele reconhece que nós, enquanto comunidade espiritual, enquanto igreja, precisamos, na coletividade da nossa força, da nossa unidade como igreja do Senhor, adorarmos a Deus juntos. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. Ainda que, a despeito da dificuldade que estamos vivendo, de estarmos juntos, reunidos no mesmo espaço físico,
nós estamos espiritualmente entrelaçados. Isso é um grande milagre, e é nisso que você precisa crer, é nisso que você precisa colocar a sua fé. Por isso que nós, quando pedimos o pão nosso de cada dia, nós cremos nessa provisão diária do Senhor para a nossa vida. E a nossa vida vai abençoar outros também. Por isso que Jesus mostra aqui que esse pão não é somente meu, esse pão não é somente seu. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso nos ensina coisas maravilhosas, meu irmão, minha irmã, a respeito do amor, a respeito da compaixão, a respeito da preocupação com as necessidades dos nossos irmãos. O fato de saber que o sustento diário provém do Senhor não nos isenta, obviamente, de trabalharmos, não nos isenta de fazermos a nossa parte. Nós não podemos cruzar os nossos braços, nós temos que nos empenhar para, fazendo a nossa parte, conquistarmos essa provisão diária, mas sabendo que enquanto estamos trabalhando para isso, Deus já nos proveu, Deus já nos deu esse pão diário. O cristão, meus irmãos, não come o pão da preguiça. Ele não come o pão da preguiça. Provérbios 31, verso 17, fala sobre isso. Há uma séria advertência do Senhor quanto àquele que procura de forma preguiçosa viver a sua vida, não se dando conta de que precisa fazer a sua parte para poder trabalhar, cooperar com o Senhor, para receber bênçãos do Senhor na sua vida. O Salmo 122, lá no versículo 2, eu quero lembrar a você, declara o Senhor através do salmista: do trabalho de tuas mãos comerás. Ele acrescenta: feliz serás e tudo te irá bem. Essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Nós precisamos entender que no nosso trabalho, no desenvolvimento do nosso esforço, Deus coopera conosco, mas nós também estamos cooperando com Ele, porque somos chamados a servir junto a Ele, a trabalharmos junto com Ele. O apóstolo Paulo, certa vez, exortou, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, ele disse: eis, se alguém não quer trabalhar, que esta pessoa também não coma. O apóstolo Paulo, ainda mais à frente, vai exortar dizendo que nós precisamos exortar no Senhor Jesus aqueles que não estão cooperando, aqueles que não estão trabalhando para obter sustento próprio, no sentido de simplesmente não procurarem as oportunidades que Deus abre diante de nós. Nós sabemos que podemos viver uma crise de emprego, podemos estar vivendo uma crise muito séria na economia, mas nós cremos que Deus é o Deus que Ele abre portas, é o Deus que faz além daquilo que eu e você possamos imaginar. Nós precisamos entender que o Senhor cuida de nós, e nós então precisamos descansar nesta fé, nessa certeza de que a provisão do pão diário também está ligada a essa nossa crença, a nossa fé, de que a nossa provisão, ela vem do Senhor. Dia a dia, Deus está nos dando de comer. Dia a dia, Deus está nos dando o seu sustento. A palavra do Senhor diz, através do salmista Davi, que ele nunca viu um justo sequer mendigar o pão sobre a face da terra. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos descansar no Senhor, mas crendo, cooperando, trabalhando, fazendo a nossa parte, o Senhor estará sempre provendo o melhor no dia a dia. Há um segundo aspecto que eu queria considerar com você, e esse segundo aspecto é que pedir o pão de cada dia é viver a vida satisfeita. Perceba, quando eu e você oramos, nós devemos entender que Deus nem sempre nos dá tudo o que nós pedimos, não é verdade? Mas Ele nos dá tudo aquilo de que realmente nós necessitamos para o nosso sustento. Estar contente com aquilo que se tem não é tão simples assim. A gente sabe disso, né? O coração humano, o nosso coração, está sempre inclinado a querer mais. Essa é uma tendência nossa. Quanto mais temos, somos levados a desejar mais do que já temos.
Por essa razão, o último mandamento da lei de Deus diz: não cobiçarás. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso 17. Diz que a cobiça é o resultado justamente dessa falta de contentamento e de gratidão diante de Deus. Grande parte das pessoas estão vivendo isso. Isso inclui também a gente, porque existem muitos cristãos que não estão satisfeitos com aquilo que possuem. Há sempre uma preocupação de acumular para garantir o dia de amanhã. Lembra da ordem que Deus deu ao seu povo lá no deserto? Eu sei que você conhece essa ordem, eu estou apenas lembrando. Diz o texto que o pão, ele era o pão diário, era o pão para aquele dia. Você não tinha que guardar para o dia seguinte. Ele apodrecia, ele estragava. Isso nos leva a entender que nessa oração aqui, de Mateus capítulo 6, a oração do Senhor, portanto, o Senhor está revelando que nós devemos estar contentes com tudo que Deus nos dá, justamente para o hoje, para o aqui, para o agora, para o dia a dia. Devemos estar contentes com o que temos nesse momento. Eu lembro do grande pregador e expositor das Escrituras do século XIX, um homem cheio do Espírito Santo, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon declarou que o contentamento não é algo natural aos homens. O contentamento é o que precisa ser, na visão de Spurgeon, e eu acredito assim também, porque a palavra de Deus nos instrui assim, o contentamento é o que precisa ser aprendido, precisa ser cultivado, assim como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, que disse ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Isso está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Paulo deixa isso muito claro para nós. Isso não significa, obviamente, um conformismo que nos leve a cruzar os braços, como eu disse há pouco, e não fazer nada para melhorar uma situação difícil, adversa que nós estejamos vivendo. O contentamento, na verdade, ele vem gradualmente. É uma espécie de processo como resultado da nossa humildade, do nosso trabalho, sabendo que o que temos é fruto de um trabalho honesto, é o sustento de Deus para a nossa vida diária. Esse contentamento, meus irmãos, ele é possível sim, à medida em que, para nós, o viver diário é Jesus Cristo. A cada dia, vivendo a vida com maior intimidade com Ele. O que Jesus está fazendo aqui, quando para atender esse pedido, esse rogo dos seus discípulos, porque os discípulos lhe pedem para que eles lhe ensinassem a orar. O que Jesus está fazendo é muito mais do que ensinar uma oração. Porque se nós apenas repetirmos essa oração sem crermos, de fato, que Ele nos dá o pão diário, sem crermos que podemos viver uma vida satisfeitos, contentes, essa oração é apenas uma reza, é apenas um passe de mágica, que não vai resolver nada. Quando eu e você entendemos que o que Jesus está fazendo aqui é mais do que isso, e é ensinar aqueles homens a terem real intimidade com Ele, meus irmãos, aí nós entendemos a importância de que esse pão diário, ele nos leva a viver uma vida de satisfação. Nós estaremos sempre satisfeitos, ainda que eu e você sejamos tentados a desconfiar disso, ainda que eu e você em algum momento titubeemos, temos assim meio lá, meio cá, mas a fé que o Espírito Santo infundiu no meu e no seu coração, ela é ativada e ela nos faz lembrar disso. E pedir o pão de cada dia é viver a vida plenamente satisfeito. Mas existe um último aspecto que eu queria destacar para você. Esse último aspecto é que pedir o pão de cada dia nos livra, nos liberta de uma vida ansiosa. Jesus revela aqui que nós devemos pedir ao Pai aquilo que precisamos para o aqui e agora, para o hoje. Não sabemos absolutamente nada quanto ao dia de amanhã. Por isso, é justamente assim que o Pai, que está no céu e que habita entre nós, pelo poder do seu Espírito Santo, nos fornece aquilo que é necessário para o dia de hoje.
porque amanhã será outro dia. E nessa petição aqui, nessa oração, Jesus está mostrando que nós não somos capazes de provar o que é fundamental para nós. Ele está trazer a memória daqueles homens que estavam ali com ele, justamente aqueles 40 anos de caminhada do povo de Israel no deserto. E ele está procurando fazer com que esses homens lembrem-se que o Senhor proveu e promoveu diariamente o alimento de que todos precisavam. Meus irmãos, eu me lembro que, lendo alguns dos meus livros de filosofia, certa vez perguntaram ao grande filósofo grego, a Sócrates, quem poderia ser considerado o homem mais rico? E Sócrates respondeu, aquele que se contenta com menos. Perceba, as palavras do filósofo deixam claro, nos lampejos até de sabedoria divina, isso é graça comum, nós aprendemos isso na nossa boa teologia reformada, não é a graça especial, mas é graça comum. E essa resposta, ela é pontual, porque quando ele é perguntado, é questionado quem poderia ser considerado o homem mais rico, ele simplesmente está colocando aquilo e se assemelha à propositura de Jesus aos discípulos em relação à oração do Senhor. Ele está dizendo, aquele que se contenta com menos. Jesus, ele aqui nessa oração, ensina que nós não devemos ficar ansiosos quanto o dia de amanhã, no que se refere à comida, à bebida, ao vestuário, porque o mínimo necessário, o menos necessário, o Pai já proveu para você e para mim. Então é importante que nós entendamos, meus irmãos, que é natural, viu, que a gente fique preocupado com aquilo que pode gerar alguma instabilidade na nossa vida, seja em relação ao emprego, à nossa aposentadoria, à nossa situação financeira, as coisas que estão ligadas diretamente até a nossa família, a qual nós tanto amamos. Mas é exatamente nessas situações, nesses momentos, em que deve residir a nossa confiança no Senhor, assim como uma criança que sabe que seus pais não vão deixar faltar o mantimento diário para ela, assim como uma criança se entrega no braço de seus pais, sabendo que nos braços desses pais virá a segurança, virá o consolo, virá a proteção, virá o carinho. Queridos, nós precisamos viver uma vida sem medo, porque o medo, ele gera em nós ansiedade. Nós ficamos ansiosos achando que vai faltar, por exemplo, o de que precisamos para o dia de amanhã. Certa vez, a palavra de Deus nos ensinou dizendo que basta a cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos colocar o foco de toda a força do nosso coração, das nossas intenções de resolver o nosso dia a dia, no momento de agora. Deus cuida de você. Porém, é importante lembrar do que está lá no Salmo 37, versículo 4. A palavra do Senhor diz através do salmista, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu queria concluir a palavra dessa manhã dizendo para você que você deve descansar diariamente no cuidado, na providência do teu Pai, do Pai Celestial, do Pai que te amou de uma forma inexplicável, de tal maneira que enviou a Jesus Cristo, aquele que disse aos discípulos no passado, quando vocês orarem, lembrem-se de orar, adorando esse Pai, o Pai nosso que está no céu, submetendo-se à sua vontade, dizendo, seu reino, vem entre nós, eu quero me submeter a ti como meu rei, pois sou o seu súdito, mais imperfeito, mais limitado, mais dependente, porque eu sei que o pão
para o aqui e agora, para o hoje, o Senhor já proveu. Queridos, eu me lembro do texto lá de Atos, capítulo 17, lá no verso 28, onde a palavra do Senhor nos mostra que toda a nossa vida, em todas as mais diversas áreas, em todos os segmentos, depende de Deus. Porque diz a palavra do Senhor em Atos 17, 28, nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, também declara: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não há mudança alguma. Meus queridos irmãos, você e eu, nós temos toda a liberdade de pedir o que for em favor do nosso sustento diário. O Senhor, Ele não nos priva de pedirmos a Ele o que quisermos. Mas o Senhor Jesus também ensinou que quando nós formos pedir o pão diário, nós devemos pedir o pão diário. Porque Ele disse que às vezes não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. Não pedimos em consonância com a sua vontade. Porque o que devemos pedir é o pão. E o que é o pão? O pão é algo básico, não é verdade? O pão à mesa é algo básico para a nossa sobrevivência. E o discípulo precisa ser educado, precisa ser disciplinado também a reconhecer que a cada dia o Pai pode provê-lo. Mas ele precisa aprender a pedir. Ele não pode pedir o extraordinário, ele precisa pedir o necessário. Então, queridos, importa que nessa nossa relação com esse texto, nós devemos entender que já que o pão de cada dia, ele nos livra de uma vida ansiosa, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. É isso que o texto está nos mostrando. É isso que Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele declara que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E qual é a nossa atitude? Nós devemos levar a Deus tudo aquilo que nos anseia, através da oração, da súplica, e diz o texto, com ações de graças, Filipenses 4 e 6. E aí, como resultado, no versículo 7, declara o apóstolo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Porque estaremos providos desse pão que na verdade é muito mais do que um pão físico, é muito mais do que as coisas que podemos dizer que simbolizam o pão das nossas necessidades diárias no âmbito da nossa humanidade. Esse pão, na verdade, é um pão espiritual. É Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então eu queria, para concluir, recapitular com você que para viver uma vida de provisão de Deus, eu e você precisamos pedir o pão de cada dia, crendo na provisão diária do Pai. Mas também precisamos pedir o pão de cada dia para vivermos plenamente contentes, plenamente satisfeitos. E por último e não menos importante, pedir o pão de cada dia para não viver uma vida ansiosa, plena de preocupações que nos roubam sono, nos roubam a alegria, nos roubam a paz, nos roubam momentos preciosos de sanidade, de tranquilidade na relação com as pessoas. Um exemplo disso é que essas situações, quando são levadas ao extremo, por conta da ansiedade, nós perdemos até o humor, o bom humor. Acabamos vivendo uma vida bastante ácida até na relação com o outro. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente sempre. Ele fará isso, porque Ele te ama, porque Ele é o Pai
não é somente o seu Pai, não é o meu. Ele é o Pai de toda uma coletividade de santos, nós que somos o seu povo. É o Pai nosso, que te dá, me dá, todos nós, o pão diário. O pão do amanhã, Ele já nos deu. Sabia disso? Porque na exegese desse texto de Mateus 6, procure isso nos melhores comentários bíblicos. Quando Jesus declara: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje, significa que Ele já nos garantiu o pão do amanhã. Por isso, foque nesse dia. Glorifique a Deus por todas as provisões, por todos os cuidados que Ele tem derramado sobre você. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós caminhamos agora para o encerramento do nosso encontro e nós queremos falar para você que às segundas, quartas e sextas, só lembrando, nós temos as nossas reuniões de oração acontecendo nesses dias e horários. Você pode acessá-las através desse celular, esse número que está aí, ó, o 2501-5450, na verdade é um WhatsApp. E aí você vai baixar esse aplicativo, né, o Jitsi Meet, você vai entrar em contato com esse celular aí, né, com esse número aí, que é o WhatsApp da igreja, e você vai receber lá a senha, tá? O link para você entrar na nossa reunião de oração. Ore, porque orar realmente é refrigério para a nossa vida. Nosso estudo bíblico online está sempre acontecendo às quartas-feiras, às 19h30, então se conecte pelo Facebook para que nós possamos estar estudando juntos a palavra do Senhor. Também queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pelas contribuições através dos dízimos, das ofertas da Igreja de Cristo. A Igreja Presbiteriana do Mé é uma igreja onde seus membros procuram com fidelidade adorar a Deus também com os seus dízimos e com as suas ofertas. E se você não é membro da nossa igreja, mas você quer se juntar a nós na contribuição para a manutenção das diversas áreas que temos para abençoar vidas, você pode fazer a sua contribuição pelos dados bancários que estão postos aí na tela. Fique muito à vontade, isso não é obrigação de quem não é membro da igreja, mas os membros da igreja entendem que mais do que um dever, isso se constitui um grande privilégio. E, meus irmãos, antes de nós estarmos fazendo a oração final, eu quero passar para vocês agora algumas informações sobre o nosso boletim. Estou tentando acessar aqui. Eu não estou conseguindo aqui abrir no meu celular aqui o aplicativo, onde estão os aniversariantes do mês, onde estão também famílias no altar e os aniversariantes de casamento. Mas nós vamos estar no próximo domingo, já que o culto de logo mais é um culto gravado, quem vai estar ministrando para a gente é o nosso querido Davi Chaves. Mas se ele não for gravado, eu vou pedir ao Davi para fazer menção aos aniversariantes, às famílias no altar, logo mais à noite. Quando o nosso encontro é ao vivo, essas coisas podem acontecer. Não tinham acontecido, mas aconteceu no dia de hoje. Gente querida, mas nós vamos orar mesmo assim por aqueles que aniversariam, mesmo aqui não citados, as famílias no altar. Você deve estar recebendo o boletim agora na parte da tarde e lá vai estar constando esses nossos irmãos queridos.
Irmãos, um outro pedido que eu quero fazer a vocês. Orem para que Deus nos mostre com sabedoria o tempo do nosso retorno. A única igreja do presbitério que ainda não retornou às atividades é a nossa igreja. Quer dizer, a igreja do Grajaú está para retornar ainda dentro desse mês. E nós não estamos pensando, em retornar neste mês de setembro. O Conselho da Igreja vai ter uma reunião ainda essa semana, vamos definir o dia e o horário, mas nós vamos tratar também desse assunto. O que eu quero dizer aos irmãos é que nós faremos de forma responsável quando fizermos. Vocês sabem e vocês confiam, graças a Deus, no conselho da igreja, no pastor da igreja, sempre fomos muito, buscamos, não somos perfeitos, mas buscamos sempre sermos bastante sábios, sóbrios em relação a isso. Mas existem protocolos que podemos seguir, existem formas que pessoas da área de saúde podem nos ajudar, podem nos orientar para fazermos, como várias igrejas estão fazendo. Muitas estão fugindo ao padrão protocolar de segurança, mas nós não faremos assim. Graças a Deus, as igrejas do nosso presbitério estão fazendo as coisas de forma muito correta, muito certa. E é como eu disse no domingo passado, ninguém se sentirá obrigado ou discriminado se não voltar quando nós voltarmos por se achar ainda inseguro. Nós somos a igreja do amor, somos a igreja em que Jesus nos ensina a carregarmos as cargas uns dos outros. Mas acredito, irmãos, que o dia do nosso retorno presencial está próximo, está chegando. Então vamos orar. Ore pelo conselho da igreja. Essa semana vamos, como eu disse, estar conversando sobre isso. Então, queridos, nós cremos que no momento oportuno, como Paulo disse lá em Atos, no abrir dessa porta, quando Deus nos abre a porta, então essa porta é uma porta para abençoar o seu povo, é uma porta para que haja realmente uma verdadeira alegria, um verdadeiro júbilo. Então, o que eu peço a você como membro da igreja é para orar. Ore e não julgue, não estimule ninguém a achar ou pensar que a direção da igreja estaria agindo na contramão da responsabilidade. Porque nós estamos botando o joelho no chão. Você tem colocado o seu joelho no chão, você tem colocado o seu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, debela essa pandemia, desfaz tudo isso que nós estamos vivendo. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Não em relação a você, não em relação a você, mas eu conheço pastores e outras pessoas, não do nosso convívio, graças a Deus, que se acomodaram e que não querem inconscientemente que a igreja volte tão cedo, que está muito bom para alguns, como esses, ficar em casa. Ficar em casa, se acomodaram. É gente que não sente saudade de voltar a estar com o outro e de participar ativamente da vida da igreja. Volto a repetir, isso não se refere a você, mas sabe que tem gente que está gostando de ficar em casa? Tem gente que está, e não é só membro de igreja não, são líderes espirituais. Mas nós precisamos, irmãos, nos unir em oração e pedir: Senhor, repreende esse vírus em nome de Jesus e nos dê a sabedoria de cumprir protocolos, de cumprir todo um processo que já foi provado que nos traz sim garantia, desde que nós os cumpramos. E um detalhe, nós temos um Deus que superintende todas essas coisas. Nós podemos voltar em outubro? Podemos voltar não em outubro, mas em novembro, em dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem? Podemos. Ou podemos voltar em 2022, 2023. Eu não sei. Da nossa parte, como conselho da igreja, liderança da igreja, não queremos forçar uma barra. Em nome de Jesus, não queremos forçar uma barra, mas nós queremos que tudo isso passe e nós queremos voltar a nos congregar sim. Você deseja isso? Com certeza. Nós queremos voltar a estar juntos, a glorificar o nosso Deus juntos, abraçarmos uns aos outros. Esse momento vai chegar e eu oro para que chegue logo. Então nos ajude em oração. Em nome de Jesus, não deixa
o vírus do comodismo, do medo exacerbado, da desesperança, da acomodação, bater a porta do teu coração. Eu estou encorajando você, estou exortando. A palavra exortar significa encorajar, não é dar bronca. Eu estou encorajando você. Vamos nos unir? Vamos orar por isso? Vamos orar essa semana para que Deus dê o conselho da igreja, sabedoria, para que a gente comece a pensar nesse processo de retorno. Vamos então buscar a face de Deus? Vamos orar nessa hora? Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscá-lo com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Eu vou me ajoelhar aqui. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Pai nosso, o Pai de toda a provisão, o Pai que nos assiste, o Pai que nos compreende, o Pai que nos enxerga piedosamente, misericordiosamente. Senhor, eu estou me colocando agora de joelhos juntamente com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Melo e outros irmãos, possivelmente estejam emanados conosco nessa manhã. Nós, ó Deus, estamos clamando ao Senhor, para que o Senhor venha colocar um fim nesse momento de separação, separação física, separação dessa comunhão que só acontece mesmo com toda a sua força, com toda a sua intensidade, quando estamos juntos, quando estamos diante do Senhor, no mesmo lugar, como cantamos aquela canção tão linda, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que tu és santo. Ah, Senhor, repreende, ó Pai, a Covid-19, varre essa doença do nosso país e do mundo todo, Senhor. Ó Deus, dê sabedoria às autoridades, tanto as autoridades sanitárias como as autoridades políticas, governamentais, para conduzir todo esse processo, Senhor. Livra-nos, Senhor, das ideologias de esquerda, de direita. A palavra diz, como o Senhor declarou a Josué, e aqui eu vejo nisso uma metáfora, um simbolismo, quando o Senhor disse a Josué, não olhes nem para a esquerda nem para a direita. Ó Deus, nós queremos olhar para Jesus. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, o autor declara no verso 2 que nós devemos olhar atentamente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E olhando para o Senhor, nós te suplicamos nessa hora, vem sobre a vida da tua igreja, não só a igreja presbiteriana do Mer, mas todo o teu povo, toda a tua igreja espalhada sobre a terra, dando à tua igreja espírito de unidade, dando à tua igreja espírito de união, que é diferente da unidade. Dá à tua igreja espírito de serviço. Concede à tua igreja, Senhor, esse desejo ardente de suplicarmos ao Senhor para que o Senhor venha repreender todo esse mal. Ó Deus, sustenta a tua igreja para que individualmente os membros do teu corpo não se sintam desestimulados, desanimados, que eles vejam a tua provisão diária no dia a dia. Repreende, Senhor, esse sentimento que tem tomado conta de muitos discípulos de Jesus, de muitos irmãos, de que está bom do jeito que está, por mais que as pessoas não declarem isso, há um inconsciente que está ali martelando, pessoas que estão se acomodando, Senhor. Gente que não consegue sentir saudade dos meses anteriores a março, quando estávamos juntos. Ó Deus, gente que está perdendo a paixão por ler a tua palavra. Gente que está perdendo o foco de colocar em prática aquilo que nos ensina a tua palavra. Gente que não está vivendo uma vida de oração. Pessoas que estão sendo tomadas pelo medo exagerado, por uma ansiedade que não sai de jeito nenhum. Repreende isso na vida desses irmãos, dessas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós estamos clamando nessa manhã que o Senhor intervenha com a tua mão de poder
Coloca, Senhor, do teu amor no nosso coração. Amor pelas almas perdidas. Amor pelos nossos irmãos. Ministra a tua cura a quem precisa ser curado agora, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor nos dá do teu alimento. Obrigado pela tua palavra, que tem sido o nosso alimento diário. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar dizendo: ore comigo, meu irmão e irmã. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, querido. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o grande, inefável, incomparável amor de Deus, o nosso Pai, o poder do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a vida de todos os seus, sobre a vida de toda a igreja espalhada sobre a terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele te proteja. Ele te anime. E Ele continue lhe dando a provisão diária. Creia nessa provisão. Descanse nessa provisão. Seja liberto da ansiedade. Em nome de Deus, da provisão. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até logo, às 18h30.